Pois bem, povo, nessas últimas aulas, né, nós temos visto assim, as histórias bacanas de Jacó, sua família, depois José, né, todo mundo ficou com as partes legais da história. Para mim sobrou enterrar Jacó e enterrar José. Quer dizer, então é uma aula um pouco pesada, digamos assim, densa, né? E a nossa agenda para hoje será essa aqui, né? Nós vamos ver a morte de Jacó, vamos fazer um parênteses na história para falar um pouquinho sobre luto, né? Que é um tema pesado, né? Depois vamos ver a situação de como ficou José com seus irmãos, né? Depois da morte de Jacó. Depois vamos ver a morte de José. E por fim vamos concluir essa aula. O que a gente todo mundo tem feito assim grandes recapitulações. Eu vou fazer de um slide só porque tem muita coisa para a gente ver, né? O que nós vimos lá? O povo de Jacó ficou instalado nessa região de Gósen, né? Que é aquele pedacinho ali no delta do Nilo. É uma região muito fértil, porque é muito irrigada, né? O Nilo, quando chega lá, ele abre em vários braços e toda essa região é uma região muito irrigada, para ter pasto para o gado e tudo, né? E a capital do reino na época, né, o faraó de José, né? A gente diz que é o faraó da época de José, ele era um Ixo, ele não era egípcio. O Egito, o Baixo Egito, pelo menos, tinha sido invadido pelos Ixos e o governante ali nesse momento não era um egípcio. E a capital era Ávaris, onde tem aquele ovalzinho vermelho ali. Então eles estavam razoavelmente próximos uns dos outros. O José ficava na sede, né? Ficava na capital, e o povo dele estava ali por perto, nessa região de Gósen, que era uma região fértil para o gado. Inclusive, quando foi dada a terra para ele, o faraó falou assim, vou dar para vocês a melhor terra do Egito. E de fato é mesmo. Porque se você for ver o resto do mapa, tem vida ao redor do Nilo, né? Porque o resto é deserto. Muito bem. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ele chegou com 130 anos, quando ele veio, né? Os irmãos já tinham vindo outras vezes, mas quando vem Jacó, ele foi apresentado ao faraó e ele menciona que ele tinha 130 anos. E ele morre com 147 anos. Então ele passou 17 anos no Egito. Vamos ver então a questão da morte de Jacó, que é narrada a partir de Gênesis, capítulo 49, versículo 20. Né? Temos voluntários para ler? Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei, e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo Esrom, ou Tita. É a caverna de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, que Abraão comprou com Tita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher, Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher, Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se na sua cama, seu último filho, e ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Então aqui nós temos a cena do falecimento de Jacó propriamente dito. Ele dá instruções aos seus filhos, José estava presente, todos os filhos estavam presentes, ele dá essas instruções do que ele queria que fosse feito com o corpo dele, né? Ele queria ser sepultado junto com Abraão, Isaque e a família, né? E falece ali. O texto continua dizendo: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida,
deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamasse o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Então, olha lá, já o José, ele estava inserido na cultura egípcia, né? Então, ele fez com que o funeral do pai fosse feito pelo sistema egípcio, né? Que ele foi embalsamado, e tem aquele ritual que ele leva 40 dias para embalsamar, depois tem mais 30 dias de luto. É um processo longo, é um processo elaborado, né? E isso mostra o respeito que eles tinham pela pessoa falecida, né? E José tinha 56 anos nessa época, né, quando Jacó morreu aos 147. Né? O texto continua, tem alguns capítulos, tem alguns versículos que eu tirei aqui no meio, que precedem essa parte aqui, né? José partiu para sepultar o pai. Só que ele, para fazer isso, ele tinha que pedir autorização para o faraó. Ele falou: seu faraó, eu tenho que sair. Meu pai pediu para sepultá-lo em Hebrom, então eu tenho que fazer isso. Ele pediu aos conselheiros do faraó que pedissem ao faraó isso. José tinha muita importância na corte egípcia, que está descrito aqui, né? Ele foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Quer dizer, todo mundo que era importante acompanhou José, de Ávares até Hebrom para sepultar o Jacó. Foi uma comitiva enorme, né? Aqui diz que tinha muitas carruagens e seus condutores acompanhavam José, formando um grande cortejo. Então, continua com essa ideia de ritual egípcio para uma pessoa importante, para uma pessoa que deve ser respeitada. Agora, por que José foi pedir para os conselheiros do faraó e não ele direto ir ao faraó pedir? Provavelmente, já esse faraó, quando Jacó morreu, 17 anos depois que ele chegou lá, já não era o mesmo faraó que havia colocado José naquela posição tão importante. Então, embora ele tivesse bastante importância, eu tentei elencar as datas para isso, para saber se já tinha trocado de faraó ou não, mas você encontra fontes muito divergentes, assim, dando, às vezes, 200 anos de diferença entre as datas. Então, é difícil saber qual é confiável. Mas o faraó do José, que chamava-se Apófis, ele reinou por 40 anos. Então, pode ser que a essas alturas já tivesse um novo faraó. E havia muita briga. Os Ixos depois foram derrotados pelos egípcios de novo, voltaram os egípcios ao poder. Então, havia muita confusão. Pode ser que nessa época já não fosse mais o mesmo faraó. Por isso que ele não foi direto ao faraó, mas recorreu aos conselheiros do faraó. Mas, de qualquer forma, ele ainda tinha bastante importância na corte. Tanto que o cortejo fúnebre foi de pessoas importantes no reino, né? E Jacó foi sepultado, então, né? Eles saíram ali de Ávares, naquela areazinha verde, e foram para Hebrom, lá no cantinho, lá em cima. E aqui... Você não vai mostrar? Vai fazer isso comigo? Não vai mostrar, não. Enfim, lá no cantinho, Hebrom, eles foram ali ao longo do Mediterrâneo, foram de Ávares até Hebrom, essa caravana toda. E por isso também Jacó teve que ser embalsamado, porque não era para enterrar no dia seguinte, né? Então eles iam ter que viajar para fazer o ritual do sepultamento de Jacó na terra dele. Alguém lê? Por favor. Quando chegaram à ilha de Atad, perto do rio
Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto, pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel-Misraim. Pois disseram, esse é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Abel-Misraim é igual ao luto dos egípcios. Essa palavra significa literalmente luto dos egípcios, né? Misraim é o termo, tanto em hebraico como em aramaico, para designar o Egito ou os egípcios, né? Do mesmo jeito que a gente tem aquele cara que você chama, ô Pernambuco, vem cá, né? Você nem sabe o nome do cara, mas sabe que ele é de Pernambuco. Então, quando falava assim, ô Misraim, vem aqui, está falando, ô egípcio, vem cá, né? E a gente vê aqui que esse cortejo fúnebre chega lá e fazem mais 7 dias de luto, né, já para fazer o sepultamento de Jacó, e a ponto de impressionar os cananeus que estavam ali olhando, não estavam entendendo nada, o que esse monte de egípcio está fazendo aqui, né? E eles viram, mas entenderam que aquele era um momento de luto, um momento importante para aquele pessoal que estava lá. Alguém ali estava sendo honrado por ter falecido, né? Agora, a gente vê esse relato bastante detalhado em relação à morte e o sepultamento e o luto de Jacó, né? Nós todos já atravessamos algum período de luto, né? E normalmente quando a gente fala em luto, a gente está pensando em morte, né? Alguém morreu, então a pessoa está de luto porque perdeu um ente querido, seu pai, seu avô, sua mãe, alguma coisa desse tipo assim. E a gente olhando para o dicionário, a primeira definição que ele dá é isso mesmo, né? Sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém. Essa é normalmente a primeira ideia que a gente associa com luto. Tristeza porque alguém morreu. Mas também pode ser tristeza profunda causada por grande calamidade, dor, mágoa, aflição. Aí nós vamos ver alguns tipos de luto que a gente pode atravessar na nossa vida. Esse autor, Nick Cave, ele define dessa forma, né? Luto é uma lembrança dolorosa da profundidade do nosso amor e, assim como o amor, o luto não é negociável. Por estar tão intimamente ligado ao amor, o luto quase sempre será extremamente pessoal e único para a pessoa que está atravessando uma perda, decepção ou grande mudança. Então ele já puxa um pouquinho o luto para um outro aspecto, não é só para a morte, mas uma situação de perda. Perda de alguma coisa que nos é cara, que nos é importante. Alguém poderia ler essas outras definições aqui de luto? Quando sofremos uma perda, algo pelo qual todos inevitavelmente passaremos, é natural experimentar o luto. O luto é uma resposta a qualquer tipo de perda, dor, morte ou decepção que possamos estar enfrentando em nossa vida. O luto é uma jornada que pode ser longa. Então, primeira coisa, o luto nós vamos passar por alguma situação de luto. Seja a perda de um ente querido, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amada, como perda de alguma coisa, como decepção, sonhos, planos, projetos, alguma coisa que a gente perde que nos era valiosa, nos era querida. E essa é interessante, o luto é uma jornada, né? Não é um momento, é uma jornada, você tem que se recuperar disso. E aqui alguns exemplos, né, de momentos de luto. Mais comum a ideia, mais comum, né? Morte de algum familiar. Começa primeiro morrendo os nossos avós, depois os nossos pais e tios, depois a gente que vai ficando assim mais cabelinho nevado, né? Os irmãos,
e aquela situação que ninguém deveria experimentar, que é a morte de um filho, né? Não é natural que um pai ou mãe tenha que enterrar o seu filho, mas acontece. Perda do cônjuge também, né? São situações traumáticas, são situações difíceis de se lidar. Perda de amigos, né? Há amigos mais chegados que irmãos. Muitas vezes você perde um amigo e você sente o pesar como se tivesse perdido um familiar, uma pessoa muito querida. Da mesma forma, né? Quantas vezes a gente presenciou ou passou por situações dessas, de uma pessoa ou nós mesmos perdermos um amigo que nos era tão caro quanto um irmão. E aquilo faz a gente entrar nesse processo de luto, né? Ou então a morte de pessoas que nós admiramos. Às vezes nem conhecemos, né? Eu me lembrei do caso da morte do Ayrton Senna, né? E o país ficou de luto. Teve o funeral dele foi semelhante ao de José, né? Coisa nas vias públicas. O velório dele foi na Câmara Municipal, né? Que tinha filas de pessoas para ir lá para prestar homenagens, né? E quando a gente sai dessa área e entra para a área de sonhos, por exemplo, projetos que a gente tem. Puxa vida, eu queria tanto ter estudado naquela faculdade, mas minhas notas não eram suficientes. Carreira, muitas vezes eu queria seguir uma determinada carreira, mas não consegui. E o casamento, a pessoa que você ama, que você adora, que você idolatra, decide casar com outro ou outra. E aí? E lembrei também da questão da perda de bens. Eu fico imaginando a situação do pessoal no Rio Grande do Sul, depois que a água baixou. Você chegar no lugar onde estava a sua casa e não tem mais nada lá. Eu vi um depoimento na televisão de uma senhora que estava falando, eu ainda estou pagando a televisão, a geladeira, ainda estou pagando pela geladeira que já não existe mais. Então, são momentos de luto, de dor, né, que a gente atravessa. Mais algum que vocês queiram acrescentar aqui nessa lista? Tem mais aqui, tem mais. Falência. Pandemia, quanta gente faliu. Empresas quebraram, pequenos negócios, às vezes grandes negócios. De repente você vai naquele lugar que você costumava comprar e a loja não existe mais. Né? Você vê tanta gente comentando disso. Um dia desse foi uma cafeteria antiquíssima aqui de São Paulo, lá do centro de São Paulo, que falou assim, não aguentamos, quebraram agora, fecharam. Depois de... Era histórica, tem fotos dos prédios originais da cafeteria lá no centro, e já era. Desemprego, momento de desemprego. É um momento de luto, porque você sente a rejeição. Né? O contrário também acontece, sabe, gente? Quando você pede a conta, o seu chefe, se ele gostava de você, né? Supondo que ele gostasse de você, ele também se sente rejeitado. Ele é um momento de tristeza e luto também quando um funcionário se demite para o supervisor imediato dele. Aquela promoção que não chega, né? Puxa vida, você estava esperando, não, esse ano vai sair essa promoção, e não sai. Injustiças de várias formas. De várias formas. Fofoca, fake news, né? Coisas, mentiras que contam, enfim, coisas que são feitas contra você de forma injusta. Essas injustiças também nos provocam momentos de luto. E alguns outros que eu lembrei aqui também. Fim de um casamento é um momento de luto. Filhos que se afastam do Senhor. Quanta gente a gente conhece que chora
e lamenta a perda de filhos nesse sentido, porque não estão mais seguindo o Senhor. Perder alguém para as drogas, não necessariamente filhos, mas qualquer amigo, familiar, perder essas pessoas para as drogas. Alguns se recuperam. Nós conhecemos gente que os filhos foram temporariamente perdidos para as drogas e foram recuperados. E tem alguns que ainda estão lutando. Decepções de forma geral, né? Especialmente quando uma pessoa te decepciona, uma pessoa que você confiava e aquela pessoa de repente puxa o tapete, né? São momentos de luto, não é só a morte em si, mas todos esses processos que a gente atravessa na vida, e como disse lá como é que chamava o cara lá, o Nick Cage, né? É inevitável. Nós vamos atravessar por dificuldades como essa. Só que temos aqui uma consolação, temos um consolo, né? Que Jesus nos encontra em meio ao luto. Ele vem ao nosso encontro nessas situações. Às vezes a gente experimenta, inclusive, mais intensamente essa bondade de Deus, quando a gente está atravessando um momento desse de luto. Quem pode ler para a gente esses versículos aí? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 6,33. Então aqui a gente tem, para começar, uma garantia, né? No mundo nós vamos ter aflições, tá? Estou garantindo isso para vocês. Tanto quanto estou garantindo que eu vou estar com você no meio da aflição, eu garanto que você vai ter aflição. Então temos que considerar esse detalhe. No meio da aflição, Jesus vem nos trazer paz, porque Ele prometeu isso. Próximo. Felizes os que choram, pois serão consolados. Mateus 5,4. Nós fomos no velório da dona Áurea, mãe da Léo, um dia desses aí. Foi sábado passado, sexta passada? E a pessoa que trouxe a palavra lá falou assim, estou vendo algumas pessoas chorarem aqui. Na verdade, todos estavam chorando, alguns estavam derramando lágrimas, mas por dentro todo mundo estava chorando ali, naquele momento. Mas olha que legal, Jesus disse no Sermão do Monte, quem chora será consolado. E aqui uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, que também enfrentavam aflições uma atrás da outra, né? Sempre sob jugo de alguém, né? Nunca realmente livres. E o texto diz... Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Isaías 46,4. Olha só que certeza, né? Pode ser que nós vamos atravessar momentos difíceis, mas Ele vai nos sustentar. É Ele que nos sustenta. Mais um texto aqui. Quem lê, por favor? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que os esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Serenamente, né? Esperar com serenidade a salvação do Senhor nos momentos de dificuldade. E aqui ele está sugerindo que a gente construa memoriais para nos lembrar das coisas que Deus já fez, para nos trazer esperança, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
E, tinha um missionário lá da CEPAL que ensinou a gente a fazer uma coisa assim. Ele tinha uma estantezinha onde ele colocava pequenas coisas, né, que o lembravam de situações que Deus tinha agido na vida dele, né? Uma vez, e tinha um parafuso nessa prateleira, tinha um parafuso lá, que foi uma vez um parafuso que evitou que um acidente acontecesse, alguma coisa assim, não lembro direito da história, mas era um acidente de carro, né? E um parafuso o salvou, então ele guardava esse parafuso lá. Muito bem. Um breve parênteses, então, sobre a questão do luto. Resumindo, nós vamos passar por situações de luto, seja pela morte de pessoas conhecidas ou queridas, ou por perdas de cunho emocional, de cunho material. Nós vamos atravessar, mas o Senhor vai estar com a gente em cada um desses momentos. Fechando parênteses, vamos voltar para o Egito, então, né? Alguns exemplos de luto na Bíblia, né? Nós vimos aqui, Maria e Marta perderam um irmão, Lázaro. Jesus perdeu um amigo querido dele, Lázaro. Quando foram falar com Jesus, né, o recado que deram para ele é assim, aquele que você ama, já era. Jacó perdeu os seus filhos e perdeu todos os seus bens também. Perdão, Jó. Eu preciso ir no oftalmo eu já fui, eu preciso agora ir na ótica mandar aviar a receita. Maria perdeu um filho, né? Que perda foi essa para Maria, né? Não só para Maria. E José e seus irmãos perderam o pai. Isso gerou uma mudança, uma transformação no relacionamento daquele povo, né? E agora, José? Como é que faz? Morreu o papai, e agora? Aí a gente vai entrar na situação dos irmãos, que já haviam sido perdoados por José, né? A gente viu quando José se revelou a eles, ele declarou, vocês estão perdoados. Mas parece que os irmãos não acreditaram muito. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Eles ainda não haviam tomado posse do perdão que José tinha dado para eles. Eles ainda tinham medo, a culpa ainda pesava. Aí olha só a lorota que eles inventaram aqui. Por isso, enviaram uma mensagem, mandou um mensageiro também, tá? Mandaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Peraí, nós temos registrado aqui o que Jacó falou para os filhos, né? Eu quero que vocês levem meus ossos para Hebron para enterrar lá junto com o vovô Abraão e com... Não tem registro de que Jacó tenha dado essa instrução para os irmãos. Não há esse registro. E estavam todos presentes ali. Se Jacó quisesse dizer isso, poderia ter dito ali naquele momento, né, para todos os filhos, inclusive na presença de José. Ele não falou isso. Então, a gente questiona, será que de fato Jacó falou isso, né, ou era mais uma historinha que os irmãos estavam inventando, motivados pelo medo que tinham da vingança de José? Eles estavam com medo da reação de José. Só que nós vimos na aula que a Yara deu, né?
José tinha decidido perdoar os seus irmãos. Nós vimos, né, que perdoar, tanto quanto amar, é uma decisão, não é um sentimento. Estou com vontade de perdoar. Não é não. Ele decidiu perdoar os irmãos. Ele sofreu um monte, mas ele perdoou. E eu achei essa citação do C.S. Lewis que achei interessante aqui também. O perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Isso é o perdão segundo o padrão de Deus. Alguém pode ler? Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendem me fazer o mal? Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Duas coisas aí a destacar, né? Que José, quando recebeu a mensagem, ele chorou. E segunda coisa, que ele tinha essa percepção da vontade de Deus. Ele falou assim, Deus me colocou aqui. Vocês planejaram fazer o mal para mim, mas Deus me colocou aqui para que viesse a salvar a vida de muitas pessoas. José chorou provavelmente porque aquilo o surpreendeu, né? Ele falou, poxa vida, mas já estava tudo resolvido aqui. Né? Já estava resolvido isso. Por que eles agora voltam a falar nesse assunto? O perdão que José deu foi um perdão completo que ele deu para os irmãos. Né? Mas ele tem que relembrar isso aos irmãos, ele tem que tranquilizar os irmãos dele. Né? E ele demonstra que ele reconhece a soberania e a ação sobrenatural de Deus na vida dele. E é o que a gente vê aqui, né, como um exemplo para as nossas famílias, né, o fato de que essa é uma família que acabou com as suas diferenças, dificuldades e ofensas e tudo mais, conseguiu se reconciliar. Né, que sirva de exemplo para a gente, que a gente vê famílias em que não há reconciliação. Né, famílias que cultivam essas animosidades e que não conseguem se reconciliar. E aí vem a parte que o mocinho morre no final, né? José morreu, né? Mas olha, tem uma diferença na narrativa da morte de Jacó e da morte de José, né? José permaneceu no Egito com toda a sua família, com a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim, ou seja, seus trisnetos. Nós fizemos as contas ontem, né? Trinetos, né? Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés, aquilo que Jacó fez com os filhos dele, que ele recebeu Manassés e Efraim como seus filhos. Falou, os próximos filhos são seus, mas esses aqui são meus, né? Mas ele pegou os netos, filhos de Efraim, filhos de Manassés, e os recebeu como seus filhos. Então José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Ele tinha essa certeza, embora ele fosse egípcio culturalmente, ele não havia se esquecido das promessas de Deus. E ele sabia que Deus iria cumprir a promessa que ele havia feito para o seu avô, bisavô e seu pai, né? José fez que os filhos de Israel, ou seja, seus irmãos, né, lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos,
depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito. E assim termina Gênesis. Seco, né? Termina seco assim, colocando o corpo de José num sarcófago no Egito. Não tem a narrativa de como foi o funeral de José, assim como foi o de Jacó. Né? José viveu 54 anos mais depois da morte de Jacó. Continuou a serviço do faraó, eu deveria dizer dos faraós, porque ele serviu além do Apófis, que foi aquele que o promoveu a governador, há mais outros faraós, provavelmente mais 2 faraós, de etnias diferentes, com culturas diferentes. E Hebreus a gente vê, né? Êxodo começa falando assim, veio aí um faraó que não conhecia nada de José, mas isso foram muitas dinastias depois. A história de José se passa na 15ª dinastia, segundo alguns autores, né? Eu achei na 15ª, achei na 17ª, mas a história de Êxodo começa na 19ª dinastia, com Ramsés II, já como faraó. Inclusive essa história, né, que a gente vê os hebreus construindo as pirâmides no Egito, as pirâmides já estavam lá quando os hebreus chegaram, tá? Eles não construíram as pirâmides, não, eles construíram outras coisas. Eles construíram, inclusive, a cidade de Pi-Ramsés, de onde Ramsés veio a reinar mais tarde. Ele não esqueceu as origens dele, mesmo tendo essa cultura egípcia na qual ele cresceu, ele não esqueceu das suas origens, né? Então ele pediu que os seus ossos fossem levados para a terra prometida, porque ele falou, Deus vai vir ao resgate de vocês. E quando ele vier, eu quero que vocês levem meus ossos embora. Isso foi acontecer entre 300 e 400 anos depois. A gente vê Moisés levando os ossos de José, narrado em Êxodo 13, 19. Então alguém guardou registro disso. 300 anos depois, algumas gerações depois, ainda estava registrado que José queria que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Moisés levou e Josué o sepultou em Siquém, conforme Josué 24, 32. Então, com isso a gente termina o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis começa de uma forma espetacular, forma estrondosa. Haja luz. Foi uma explosão de vida, de criatividade. Deus criou tudo isso que a gente vê hoje pelo telescópio James Webb, né? Olhando, eles estão olhando para lá. Você vê aquele monte de estrelinha nas fotos do James Webb, aquilo não são estrelinhas, são galáxias. Bilhões de galáxias. Assim começa Gênesis. E Gênesis termina dessa forma, mostrando a nossa finitude, mostrando que as coisas têm um fim para a gente. Só que entre uma coisa e outra, Gênesis narra a promessa de Jesus, que é a esperança para todas as famílias do mundo, inclusive a minha e a sua. Esse Deus, ele mostra assim o contraste, né? Um Deus imortal criando tudo e no final, corpo de José mortal dentro de um sarcófago. Então isso aqui nos levaria a gente a ler esse texto aqui. É isso que a gente quer deixar para fechar essa série, lembrar de que nós servimos a um Deus eterno, imortal, invisível, o único Deus. A Ele seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.